E o que vou contar agora é algo que me marcou para sempre. Você pode acreditar ou não, mas o que aconteceu naquela casa foi tão real quanto a luz que entra por essa janela agora. Tudo começou quando eu decidi me mudar para um bairro mais tranquilo. Eu precisava de paz. Trabalho com edição de vídeos, e o barulho da cidade grande estava me enlouquecendo. Foi quando encontrei uma casa perfeita, um sobrado antigo, mas bem conservado, em uma rua calma cercada por árvores. O preço estava surpreendentemente acessível, o que deveria ter sido meu primeiro alerta. No dia da mudança, senti algo estranho assim que passei pela porta. Era uma sensação de desconforto, como se a casa me observasse. Mas é claro, achei que era apenas nervosismo. Os primeiros dias foram normais. No entanto, uma noite, enquanto eu revisava um vídeo no escritório, ouvi um som vindo da sala. Era como se alguém estivesse arrastando algo pesado no chão. Pensei que fosse a madeira rangendo, mas quando fui verificar, tudo estava no lugar. Na terceira noite, acordei com um som de passos. Eles ecoavam pelo corredor, mas eram lentos, arrastados. Peguei meu celular e a lanterna e fui verificar, com o coração disparado. Não havia ninguém lá, mas senti um frio incomum no ar, mesmo sendo verão. A coisa mais estranha começou a acontecer no meu quarto. Eu tinha um relógio antigo de parede que eu trouxe da casa dos meus pais. Ele sempre funcionou perfeitamente. Só que naquela casa, ele parava às 3h03 todas as noites. Eu troquei a pilha, consertei o mecanismo, mas nada mudava. Decidi pesquisar sobre a casa. Fui até a biblioteca local e perguntei se havia algum registro antigo. Foi então que descobri que a casa tinha pertencido a uma família nos anos 1940. A mãe, o pai e uma filha pequena. Um dia, sem explicação, os vizinhos encontraram a casa vazia, mas havia pratos na mesa e roupas penduradas no varal. Era como se a família tivesse evaporado no ar. Aquilo me deu arrepios, mas decidi ignorar. Talvez fossem apenas coincidências. Talvez fosse só minha mente me pregando peças. Até que, em uma noite chuvosa, tudo mudou. Eu estava editando mais um vídeo quando o computador desligou sozinho. Ao olhar para a tela, vi meu reflexo, mas algo estava errado. Atrás de mim havia uma figura. Uma mulher, com um vestido antigo e olhos vazios, olhando diretamente para mim. Virei-me imediatamente, mas não havia ninguém lá. Meu corpo inteiro tremia, e meu primeiro instinto foi sair da casa. Peguei as chaves e fui para o carro, mas antes de entrar, olhei para o sobrado. Na janela do meu quarto, vi uma sombra imóvel, olhando para mim. Não voltei naquela noite. Fiquei em um hotel e decidi que venderia a casa no dia seguinte. Mas quando voltei para pegar meus pertences, encontrei algo que me fez hesitar. No chão da sala, havia marcas de pés pequenos, como os de uma criança, levando até o relógio da parede que tinha parado, às 3h03. Eu não consegui vender a casa. Parte de mim sente que, se a deixasse, estaria abandonando aquela família perdida no tempo. Hoje, ainda moro lá, mas nunca depois das 3h03. Eu sempre tive medo de porões. Não sei explicar o motivo, mas desde criança, qualquer escada que descesse para um espaço fechado me deixava desconfortável. Talvez tenha algo a ver com o cheiro de mofo ou com a escuridão que parece engolir tudo lá embaixo. Quando me mudei para o apartamento que aluguei no ano passado, pensei que tinha escapado desse medo. Não havia porão. Pelo menos era o que eu achava. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Ele ficava no último andar de um prédio antigo no centro da cidade. Tinha um charme único, com paredes de tijolos expostos e janelas enormes que deixavam a luz do sol entrar. O lugar perfeito para alguém que passava boa parte do tempo escrevendo. Mas depois de um mês, percebi algo estranho. Toda noite, por volta das 2h, eu ouvia um som abafado vindo de algum lugar abaixo do meu apartamento. Eram batidas rítmicas,
como se alguém estivesse golpeando um pedaço de madeira com um martelo. Pensei que fosse um vizinho fazendo algum tipo de concerto bizarro no meio da madrugada. Uma noite, cansado do barulho, desci para falar com o zelador. Ele era um homem idoso chamado Walter, que parecia conhecer o prédio de cor e salteado. Quando mencionei as batidas, ele me encarou com um olhar estranho. "O porão", ele disse secamente. Eu ri, achando que ele estava brincando. "Não tem porão aqui. Estamos no meio da cidade." Walter apenas balançou a cabeça e murmurou algo que não entendi. Ele voltou para seu apartamento sem me dar mais explicações. No dia seguinte, enquanto estava no meu escritório, percebi que um dos painéis do piso parecia diferente. As tábuas rangiam de um jeito que as outras não rangiam, e uma delas parecia um pouco solta. Decidi investigar. Peguei uma chave de fenda e comecei a remover o painel. Debaixo dele, encontrei uma pequena alça de ferro. Quando a puxei, uma porta secreta se abriu, revelando uma escada que descia para o escuro. O cheiro de mofo e terra era quase insuportável. Peguei minha lanterna e desci, com as mãos tremendo. O espaço parecia maior do que eu esperava. Era um porão, mas muito antigo, com paredes de pedra e o chão de terra batida. Na luz fraca da lanterna, vi objetos espalhados. Uma cadeira velha, uma mesa e algo que parecia um baú. Ao me aproximar do baú, ouvi um som que fez meu coração parar. Passos. Eles vinham de algum lugar ao fundo do porão, no escuro. Girei a lanterna rapidamente, mas não vi nada. Os passos ficaram mais altos, mais próximos. Apavorado, corri de volta para as escadas e fechei a porta com força, pregando o painel no lugar como se minha vida dependesse disso. Naquela noite, ouvi o barulho novamente, mas desta vez vinha diretamente debaixo do meu quarto. Como se algo ou alguém estivesse lá, batendo, esperando. No dia seguinte, saí do apartamento e nunca mais voltei. Não avisei o proprietário nem me preocupei em pegar o depósito de volta. Tudo o que sei é que, seja lá o que estivesse naquele porão, não queria ser deixado sozinho. Sempre fui um amante da natureza. Quando criança, passava os verões na cabana da minha avó, situada perto de um lago isolado, cercado por densas florestas. A cabana era simples, sem eletricidade ou internet, mas para mim era o paraíso. Passei anos visitando aquele lugar sem nenhum problema, até o verão de 2019. Era um dia quente e o sol estava se pondo quando decidi caminhar até o lago. A trilha era familiar, mas naquela noite o ambiente parecia diferente. O silêncio era profundo demais. Nenhum som de pássaros, nem o farfalhar das folhas. Apenas o som distante da água se movendo contra a margem. Quando cheguei ao lago, sentei-me na pequena doca de madeira e mergulhei os pés na água fria. O reflexo da lua dançava na superfície, e por alguns momentos senti paz. Mas então ouvi algo. Era uma voz, baixa e melodiosa, vindo da direção oposta ao lago. A princípio, pensei que fosse o vento ou minha imaginação, mas as palavras ficaram mais claras. Era uma mulher chamando por alguém. "Por favor, me ajude." Levantei-me, olhando ao redor, mas não vi ninguém. A floresta atrás de mim estava imersa na escuridão, e o lago à minha frente permanecia calmo. Mesmo assim, a voz continuava. "Por favor, estou aqui." Contra o meu melhor julgamento, decidi seguir a voz. Caminhei pela margem do lago, e quanto mais me aproximava do som, mais claro ele ficava. Era uma súplica, repetida continuamente, com uma urgência que fazia minha pele arrepiar. Cheguei a um ponto onde a água se tornava mais profunda, mas a voz parecia estar vindo diretamente do meio do lago. Foi então que eu a vi. No centro do lago, havia uma figura. Uma mulher, parcialmente submersa, com longos cabelos escuros espalhados pela superfície da água. Seus olhos refletiam a luz da lua, mas algo estava errado. Eles não piscavam. "Por favor." Ela disse novamente, sua voz ecoando como se estivesse ao meu lado.
Meu instinto gritava para que eu corresse, mas algo na maneira como ela me olhava me mantinha no lugar. Era um olhar vazio, faminto. De repente, senti algo tocar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi uma mão pálida saindo da água, segurando minha perna com força. Lutei para me soltar, tropeçando para trás até cair na margem. A mão desapareceu assim que bati na terra firme. Quando levantei o olhar, a figura no centro do lago também tinha sumido. A água estava calma novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas o silêncio permaneceu, mais opressor do que antes. Naquela noite, voltei para a cabana, tranquei todas as portas e não saí até o amanhecer. Desde então, nunca mais voltei àquele lago. Minha avó vendeu a cabana pouco tempo depois, e nunca soube do que aconteceu. Às vezes me pergunto se a nova família que se mudou para lá também ouve a voz quando o sol se põe. Nem todos os chamados por ajuda vêm de algo que merece ser salvo.